Então, hoje a gente vai falar da estrutura centro cirúrgico. Nós pontuamos até o momento alguns assuntos pertinentes falando da estrutura CME, Central de Material Esterilizado. E lá nós visualizamos no decorrer das aulas que existem algumas etapas de processos internos dentro da CME. E comentamos também sobre estrutura. Aprendemos que dentro da CME, o que rege de regra está baseado nas RDCs 50 e 306. Só que o que veio dar uma prática legal para assistência propriamente dito foi a NR 15 de 2012. Nós vamos visualizar aqui que a mesma coisa aconteceu dentro da estrutura centro cirúrgico. Quando a gente pontua a estrutura centro cirúrgico, as boas práticas assistenciais também vieram a ser norteadas com maior qualidade através da da RDC 15 de 2012. Então, se nós pontuarmos hoje, nem sempre o centro cirúrgico é bonito, igual vocês estão vendo nessa foto aí, não. Eu digo que esse centro cirúrgico ele é tão limpinho assim, ó, que dá até para você sentar e tirar um cochilo nesse chão aqui, ó. Muito harmônico, muito bonito, uma estrutura muito linda, este corredor de centro cirúrgico. Mas nós temos centros cirúrgicos meio que readaptado de estruturas da década de 60. Então, se a gente analisar o contexto nacional, quando se fala de estrutura cirúrgica, a gente vai encontrar coisas antigas até coisas de última geração. E a gente vai pontuar essas estruturas na aula de hoje. Como que deve ser um centro cirúrgico, quais são os setores pertinentes que devem existir dentro do centro cirúrgico. E quando nós pontuamos centro cirúrgico, nós pensamos numa evolução. Se nós analisarmos, há pouco tempo atrás, lá no século XIX, as cirurgias ela tinha assim, um certo grau de precariedade. Por quê? Porque se a gente pensar em épocas remotas, assim, 100 anos atrás, para se fazer cirurgia em alguém, se fazia com um facão, vamos assim dizer, né? Com as ferramentas brutas, grosseiras. Hoje só para vocês entenderem, algumas pessoas já vão ver daqui 15 dias lá no centro cirúrgico, pinças com microprocessadores internos. Então a coisa evoluiu tanto, que antigamente era muito arcaico. Hoje, essa evolução de instrumentos, a evolução de técnicas cirúrgicas, ela precisa com que o profissional inserido nessa situação, neste cenário, esteja em constante qualificação. Então, a gente vem de um desenvolvimento bem amplo dentro do ambiente centro cirúrgico. E quando se fala de evolução das cirurgias, a evolução da cirurgia ela só foi possível após a implementação da anestesia. Entenda que quando se fala de desenvolvimento na evolução dos processos cirúrgicos, fala de você intervir em uma pessoa e o processo dor, o incômodo durante o processo cirúrgico, isso impede que o procedimento seja continuado. Então, a anestesia, ela permitiu uma evolução ampla dos procedimentos cirúrgicos. Logo, quando um paciente, através da anestesia, e nós teremos uma aula específica para anestesia, o paciente ele vai ter condições de adequação ao ato cirúrgico. Quais são os pilares de objetivos da anestesia? O primeiro, o próprio nome diz, ausência de dor, de sensações. O segundo é perda de tônus muscular. Se você analisar só a questão tônus muscular, você pensa o seguinte: como que alguém vai conseguir evoluir uma técnica cirúrgica
se quando o cirurgião estiver operando a perna do paciente, ele está constantemente mexendo a perna, porque ele não tem a manutenção do pilar, relaxamento muscular. Com a anestesia, houve essa possibilidade. Uma vez feito a anestesia, o paciente perde, ele tem o relaxamento muscular, ele perde o tônus muscular. E aí o procedimento cirúrgico fica mais facilitado, não tem ninguém mexendo a perna. Então a anestesia, ela possibilitou o desenvolvimento de procedimentos cirúrgicos mais modernos. E é claro, conforme o procedimento cirúrgico ele vai evoluindo, e também uma ampla evolução na geração de medicações, para vocês entenderem, antigamente, lá por volta de 1846, como que era feita a anestesia? Ou você embriagava o indivíduo com muito álcool, ou você dava éter para ele cheirar e ele desmaiava. Essa era a anestesia de antigamente. Hoje já existe gases voláteis, que é o mesmo princípio do éter, mas esses gases eles são mais facilmente difundidos nos tecidos, chegando ao tecido neurológico, gerando uma depressão do sistema nervoso central. Para que vocês entendam, se vocês respirarem 3 vezes em um dispositivo de máscara, por onde sai esse gás, se vocês respirarem 3 vezes, é capaz de vocês caírem. De tão difusibilidade que esses gases possuem em relação aos nossos tecidos. Então, com a evolução dos procedimentos cirúrgicos e a evolução da anestesia, logo se criou uma exigência de capacitação. Nós precisamos estar capacitados para dar uma assistência com qualidade diante desse cenário de modernidade. E quando nós pontuamos o centro cirúrgico ele é uma unidade complexa. É uma unidade especializada. Para que serve essa unidade complexa e especializada? Essas instalações, essas áreas que formam o centro cirúrgico, permite efetuar vários procedimentos, vários eventos. Um deles, propriamente dito, é o procedimento anestésico cirúrgico. Mas o centro cirúrgico ele não vai proporcionar somente profissionais para anestesiar e profissionais para participarem do ato cirúrgico. Após essas duas situações aqui, cirurgia e anestesia, sobra o quê? Sobra um paciente impregnado de situações agressoras, se recuperando dessas situações. Entenda que o evento anestesiológico, ele deprime parcialmente ou deprime por completo o indivíduo. Se você pensar numa raquianestesia, aquela anestesia que as mulheres tomam na coluna para fazer uma cesariana, ela vai deprimir parcialmente o organismo de um indivíduo. E se você pensar em qualquer anestesia geral, ela vai deprimir o sistema nervoso central como um todo. E o ato cirúrgico, pensando ainda numa cesariana, nós vamos agredir estruturas, nós vamos cortar tecidos, nós vamos cortar terminações nervosas e nós vamos cortar vasos sanguíneos. Então, o evento anestésico cirúrgico é algo agressivo, que vai colocar os nossos pacientes em situações que precisam de ter cuidados. E esses cuidados são imediatos, quando se pontua aqui, pós-anestésicos, ou seja, acabou a cirurgia, houve o cessamento do efeito anestésico, este paciente é encaminhado à recuperação pós-anestésica. E é neste setor que geralmente apresenta-se muitas complicações. Recuperação pós-anestésica.
como os anestésicos deprimem o sistema nervoso central, é de se esperar que pacientes na sala de recuperação pós-anestésica apresentem rebaixamento do drive respiratório, ou seja, ele vai apresentar quadros de dispneia e apneia. Se nós pensarmos que os nossos pacientes que sofreram incisões, corte em vasos sanguíneos, ele pode apresentar nessa recuperação pós-anestésica eventos hemorrágicos. Então, o pós-operatório imediato, ou seja, aquele período operatório logo após acabar a cirurgia em que a gente precisa imediatamente prestar uma assistência com qualidade, é o momento em que meu paciente vai apresentar possíveis complicações, tanto anestésica quanto cirúrgica. E entendam que uma complicação interfere diretamente na outra. Se nós analisarmos, vamos pensar que esse paciente chegou na nossa sala pós-anestésica, sala de recuperação, com dor. Olha que interessante. Quando se faz a cesariana, corta-se vários tecidos. Tecnicamente, a pressão da paciente vai estar regulada, 120 por 80. Mas se não for feito medicações analgésicas para esse paciente, lá na sala de recuperação, ela poderá apresentar dor, que fará com que aconteça a liberação de catecolaminas, que fará com que aconteça vasoconstricção periférica, elevação da pressão arterial. Essa elevação da pressão arterial fará com que haja a possibilidade de ter sangramentos hemorrágicos lá onde houve a incisão cirúrgica, no caso da cesariana, e a paciente sangre para dentro do útero. O que eu estou sinalizando para vocês, se essa paciente não tiver um pós-operatório imediato bem preocupante em relação a medicações analgésicas, ela pode ter um evento hemorrágico por causa dessa dor que não foi suprimida previamente. Então, esse pós-operatório imediato é onde a gente vai analisar muito bem as necessidades do nosso paciente, quanto ao suporte ventilatório, com a oferta de oxigênio suplementar, quanto à monitorização contínua do fluxo sanguíneo, da pressão arterial, da coloração do paciente. E aí nós vamos visualizar no decorrer das aulas de hoje as estruturas do setor, possibilitando a adequação suficiente para a gente prestar assistência com qualidade. Então, quando se fala de centro cirúrgico, espera-se que haja uma equipe que assista ao paciente para fazer com que seja disposta as melhores condições de segurança para o mesmo. Quem é que deu esse conceito? A Anvisa. A Anvisa está super preocupada em como é que se diz? Em orientar os profissionais de saúde a exercer assistência com condições seguras para o paciente. Essa é a maior das preocupações do nosso Ministério da Saúde, né? Ofertar assistência com qualidade. A gente tem condições para isso, né? Basta ter força de vontade. Quando se fala de centro cirúrgico, quais são os tipos de cirurgias que ocorrem dentro do centro cirúrgico? Todas. Nós vamos visualizar cirurgias minimamente invasivas, cirurgias amplamente invasivas, cirurgias eletivas, cirurgias plásticas, cirurgias de urgência, cirurgias de emergência. Então, um centro cirúrgico ele tem a capacidade de ofertar vários tipos de assistências, mas também ele pode ser utilizado para outras situações. Então, nós colocamos aqui, prestar assistência ao paciente cirúrgico em todo o período perioperatório. O que é perioperatório? Peri é ao redor. Operatório, ato cirúrgico. Então, se nós analisarmos, o período perioperatório, ele começa lá
na clínica cirúrgica. Antes de entrar no centro cirúrgico, o nosso paciente ele vai começar a ser preparado lá na clínica. O correto é ele passar por uma visita ou uma consulta pré-anestésica para ver se ele tem condições cirúrgicas. Dentro do centro cirúrgico, quando a gente fala do período operatório, ele ainda tem o período intraoperatório, que é o ato propriamente dito do evento cirúrgico, e o pós-operatório imediato, que é dentro da RPA, e até o paciente adentrar a clínica cirúrgica para ter alta no dia seguinte, ainda é preconizado uma visita do anestesiologista para verificar se o seu paciente está adequadamente apto para ter alta. Então, nós vamos visualizar, no decorrer das nossas aulas do centro cirúrgico, o profissional anestesiologista como um dos precursores, um dos protagonistas no cenário nacional e digo até mundial, em gerar segurança e qualidade na assistência do paciente. Claro que ele não trabalha sozinho, né? O anestesista tem. O anestesista que eu estou colocando aqui é porque o médico o cirurgião vem e vai, né? São vários cirurgiões. Mas o anestesista é aquele que passa 24 horas no plantão. Ele é o chefe do centro cirúrgico e após ele já vem em nós a equipe de enfermagem dando qualidade de assistência para as condutas do anestesista. Antigamente, eu digo assim, quando eu comecei a minha profissão há 19 anos atrás, não existia a responsabilidade que se existe hoje. Por um exemplo, um anestesista tocava 4 salas cirúrgicas. Hoje, nós temos 3 anestesistas para tocar 4 salas cirúrgicas. Então, o anestesiologista ele tomou assim evidência nesses últimos tempos, assim como nós, profissionais da enfermagem dentro do centro cirúrgico, também tomamos uma proporção assim mirabolante. Por quê? Quando eu comecei a coordenar um centro cirúrgico, e ainda a gente encontra setores assim, onde o enfermeiro ele é responsável pela clínica cirúrgica, pelo centro cirúrgico e pela CME. Eu fui um desses enfermeiros. Hoje o centro cirúrgico ele está desenvolvido da seguinte forma: nós temos 3 enfermeiros assistencialistas que trabalham em escala de plantão 12/60, trabalha 1, folga 2, e nós temos o enfermeiro coordenador do centro cirúrgico. Então, hoje a gente tem 4 profissionais envolvidos na assistência e coordenação de centro cirúrgico, porque era feito por um apenas dentro do centro cirúrgico, e este mesmo ainda atuava na clínica cirúrgica e atuava na CME. Então, hoje, existe 4 dentro do centro cirúrgico, 1 na clínica cirúrgica e 1 dentro da CME. Então, a enfermagem ela está ganhando proporções assim profissionais muito assim, está muito em evidência. Então, centro cirúrgico, falar de centro cirúrgico para vocês, assim, é uma alegria. Para vocês entenderem um pouquinho, eu passei um semestre fora da faculdade e neste período eu não lecionei centro cirúrgico. Aí, este semestre, uma aluna veio ter aula comigo, lá na prática. Ela virou e falou assim, professor, eu tinha um encanto por centro cirúrgico, mas quando eu tive a aula teórica eu desanimei. Eu falei assim, mas por quê? Não sei te falar. Eu falei assim, então tá bom, vamos participar do dia e hoje. Aí ela foi, assistiu uma cesárea, assistiu uma vesícula por vídeo, assistiu uma cirurgia bariátrica, ela viu anestesia geral, ela viu anestesia raquidiana, ela viu alguns eventos. E durante esses eventos que os alunos vão vendo, eu estou aqui, no pé do ouvido, jogando informação. Você está vendo uma coisa, mas está absorvendo com o ouvido outra coisa. Então, você vai assimilar informações. Vai ser assim na sexta-feira. De vez em quando, eu lanço uma pergunta. No final do dia, a aluna virou e falou assim, professor, é muito legal. Gostei muito de centro cirúrgico. E este é o meu objetivo quando falar de centro cirúrgico para vocês. É o melhor setor para se trabalhar. Gente, é muito legal.
é muito rico de informação. Para vocês que estão no meio acadêmico e que gostam de buscar conhecimento, informação, vocês vão ficar assim perplexos de tanta informação que há. Claro que em todos os outros setores também há. Se eu virar para a Claudimara hoje e falar o seguinte, vamos trabalhar no centro cirúrgico? Ela vai falar assim, Deus me livre. Porque ela tem uma concepção de centro cirúrgico em que pessoas antigas lá eram muito cruéis. Mas esse cenário, ele transformava o centro cirúrgico num lugar sombrio, onde todo mundo tinha medo. E aí vem eu, assim, com essa árdua missão de ludificar, desmistificar e fazer essa visão entrar dentro de vocês como o melhor lugar para se trabalhar. Porque, gente, é muito legal. É legal até demais, eu diria. Mas vamos parar de puxar a sardinha aqui do meu lado e vamos lá. Para que serve o centro cirúrgico? Proporcionar recursos humanos e materiais para que o ato cirúrgico seja realizado dentro das condições ideais, técnicas e asépticas. Entenda o seguinte, quem é o enfermeiro do centro cirúrgico? Ele coordena o centro cirúrgico. Então, ele tem que ter uma preocupação. Uma preocupação se vai ter material suficiente para executar as 15 cirurgias do dia, se tem material extra para executar as 10 cirurgias que entrarem de urgência, e se tem mão de obra suficiente e qualificada para dar essa assistência. Ainda em aula, na sexta-feira passada, uma minha aluna virou e falou o seguinte, nossa, mas essa menina ela não está fazendo as atividades legais. Então, essa minha aluna ela já teve uma capacidade de observação do que estava errado diante do que ela já aprendeu de teoria. E aí, não pensem que é fácil. Não pensem que é fácil. Você proporcionar recursos humanos e materiais para a execução de um dia cirúrgico. São tantas intercorrências que vocês não fazem noção. E aí, o que vai fazer com que tudo dê certo no final do dia? O seu olhar crítico, o seu senso de raciocínio, a sua atitude de proatividade. E aí, durante o dia, você organiza toda essa situação e passa também, diante disso tudo, a avaliar se tudo que está sendo feito está respeitando técnicas e técnicas de formas assépticas. Porque não adianta você ter recurso humano desqualificado e você improvisar em material gerando risco para assistência ao paciente. Então, o conhecimento ele tem que nortear essas ações aqui. E não achem que vocês vão conseguir, como gestor de um centro cirúrgico, ser, como é que se diz? Nunca depender dos outros. Você tem que ter uma equipe que esteja sempre te ajudando. E para que você tenha uma equipe que sempre te ajuda, você tem que propagar os seus conhecimentos. Quer ver um exemplo? O Centro Cirúrgico do Rio Doce tem 5 salas. Quem é o responsável pelo agendamento cirúrgico das 5 salas? É o enfermeiro. Se uma cirurgia for agendada errada, o culpado é o enfermeiro. Mas quem é que agenda cirurgias? Secretária de posto. Mas espera lá, se a secretária de posto marcou errado, quem é o responsável é o enfermeiro? Sim, porque para ela marcar, você tem que orientar. O que seria, professor, marcar errado? Existe um dispositivo chamado analisador de gases e um outro chamado capnógrafo. Só dá para ter anestesia geral se tiver esses 2 dispositivos, 2 aparelhos. E aí vamos dizer que na sala 4 não tem esses equipamentos. Logo, você tem que orientar a sua funcionária que na sala 4 não pode ter anestesia geral. Então, quando você propaga o conhecimento, você tem uma equipe que vai absorver as suas ideias e vai colocar em prática. Por isso que nós, enfermeiros, precisamos sempre ser propagadores de ideias. Nós precisamos ser persuasivos.
Eu digo persuasivo porque precisa ter muito jogo de cintura para você persuadir da forma certa. Porque dentro do seu próprio setor terão aqueles profissionais que vão persuadir de forma negativa. E aí desfazer essa situação é complicado. Por isso que você tem que colocar os seus ideais, as suas linhas de raciocínio, você tem que impregnar no seu funcionário. E uma outra função do centro cirúrgico é favorecer ensino, a fim de contribuir para a formação de aperfeiçoamento e recursos humanos. Exemplo é o que eu faço com vocês lá. Eu levo vocês para dentro do centro cirúrgico para favorecer o ensino. Estou aperfeiçoando recursos humanos para novos centros cirúrgicos. Para vocês terem ideia, isso é contínuo. Recentemente eu fui chamado pela enfermeira de uma CME aqui de Linhares, aonde aquela broca toda suja que eu mostrei na última aula, ela virou para mim e falou assim: Maciel, tem como você vir dar um treinamento aqui para a equipe, para ela se aperfeiçoar em relação ao manuseio do seu instrumental? E aí tá difícil, porque eu tô sem tempo, não sei se vocês entendem, mas o Covid colocou eu para trabalhar muito. Mas eu preciso atender essa necessidade, porque se eu não atender, eu falo para mim mesmo, né? Se eu não atender essa necessidade deste momento, eu não vou estar contribuindo para a manutenção de uma assistência segura para os pacientes lá na ponta, ó. Então, eu não posso omitir, eu tenho que arranjar um tempo para ir lá dar essa capacitação. E proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento de pesquisa no sentido de aprimorar o conhecimento técnico-científico e melhorar a assistência prestada. O centro cirúrgico também serve para pesquisas. O cirurgião cardiologista comprou uma câmera de testa para gravar algumas imagens para escrever um artigo. Então, desenvolvimento de pesquisa. Para que ele vai escrever esse artigo? Somente para passar o tempo curto que ele não tem? Claro que não, né? É o estudo, são as pesquisas com o objetivo de fundamentar outros profissionais. Quando se fala de centro cirúrgico, nós vamos encontrar vários modelos de centro cirúrgico. Vários. Inclusive os modernos. Para te falar nisso, eu estou assim, super curioso para conhecer o novo centro cirúrgico, o novo hospital que abrirá aqui em Ares. Cara, deve ser a coisa mais moderna da face da Terra, né? Mas se hoje vocês forem dentro do centro cirúrgico da HGL, vocês vão observar estruturas readaptadas. É tudo muito bonito também, tá, gente, dentro do HGL. São estruturas readaptadas, mas eu desconheço um centro cirúrgico com salas tão amplas igual a do HGL. E outra, o HGL ele possui janelas que você consegue ver a cidade toda. Então isso dá um conforto assim para o seu interior. Você está vendo um passarinho passar, você está vendo um carro lá fora, você está vendo um prédio, você vê o sol indo embora, ficando de noite, aí é triste, né? Anoitecer dentro do centro cirúrgico é triste. Mas, entenda o seguinte, existem vários tipos de centro cirúrgico. Um corredor único, corredor duplo, e existe uma ala toda considerada como uma ala cirúrgica. E aqui nós temos corredores periféricos. Este é o tipo de centro cirúrgico mais moderno que existe, tá, gente? E aí nós temos várias salas dentro de um centro cirúrgico. Se nós formos pontuar os vários tipos de salas, nós falaremos sobre cada uma delas depois. Mas, se nós observarmos todos os 3 tipos de centro cirúrgico, ele será categorizado em 3 áreas de acesso. A gente falará daqui a pouquinho. O que o centro cirúrgico tem? Ó? Vestiário masculino, vestiário feminino, estar para médicos, copa, administração, expurgo. Expurgo aqui é para um local de armazenamento de pinças
para ser encaminhado logo após para o central de material esterilizado. Existe centro cirúrgico tão moderno, como, por exemplo, lá no Meridional, o centro cirúrgico é no segundo andar e a CME é no andar de baixo. Existem jatos de água que você joga nas suas pinças e desce essas pinças por um elevador para o andar de baixo. É um centro cirúrgico bem moderno. Departamento de material de limpeza, troca de marcas, recuperação, sala cirúrgica, apoio à cirurgia, são várias áreas, nós falaremos sobre elas depois. Dentro dessas várias áreas, elas se dividem em 3 tipos de áreas. Quando nós pontuamos o quesito risco de transmissão de infecção. Então, nós temos 3 tipos de área, e esses 3 tipos de área nós vamos analisar, cada vez ele vai se tornar mais restrito. Então, existe uma área de circulação comum, como, por exemplo, corredores, vestiários, banheiros, copa, tudo isso são áreas não restritas. É a área de circulação livre. Todo mundo chega até o vestiário com a sua roupa que você veio lá do meio da rua, com o sapato que você veio do meio da rua e pisou lá na bosta de um cachorro. Então, você chega nessa área com a sua própria roupa, logo você não vai estar com uniformes privativos. Que são corredores externos ao centro cirúrgico e os vestiários. Eu até comentei copa, mas a copa já é uma área semi-restrita. Nas áreas semi-restritas, a gente vai encontrar circulação de pessoal, de equipamento, e aí nós já teremos aqui nesta área uniformes privativos. Se você analisar, nós estamos vendo nessa primeira imagem aqui, essa área aqui, ela é uma área não restrita. Por que não restrita? Porque os profissionais estão sem toucas e sem propés. Isso aqui é um corredor externo ao centro cirúrgico. Toda essa ala é uma ala cirúrgica, só que esse aqui é o corredor externo. Ah, mas eles estão de uniforme privativo. Mas, possivelmente, esse uniforme privativo aqui não é o mesmo que o pessoal de dentro da área semicrítica está usando. E, por último, nós temos as áreas restritas. As áreas restritas, além de ter o uso do uniforme privativo, o nosso paciente ele precisa estar com máscaras. Aqui nós já podemos pontuar a sala cirúrgica propriamente dita. A sala cirúrgica nós precisamos estar devidamente paramentada. Roupa privativa, touca, propé. Claro que a touca e o propé a gente já vai colocar aqui, ó, nas áreas semi-restritas. E, para entrar na área restrita, a gente vai acrescentar a máscara. E aí, se nós observarmos os tipos de estruturas que compõem o centro cirúrgico, nós temos várias, ó. A área de recepção do paciente, sala de guarda e preparo de anestésico, tudo isso aqui é regulamentado pela RDC 50 e 306, ambas de 2002, que fala sobre estruturas propriamente dito. Depois a gente vai falar sobre cada uma dessas estruturas. Mas, para o centro cirúrgico ofertar uma assistência com qualidade de segurança, a gente precisa ter algumas instalações mínimas. Eu não consigo ofertar assistência com qualidade, com a segurança necessária, se eu não tiver isso aqui, ó, oxigênio canalizado. Se eu não tiver isso aqui, ó, sistema de vácuo canalizado. Essas duas situações aqui são primordiais. Eu preciso ter uma oferta de oxigênio,
e eu preciso ter dispositivos de aspiração de secreção. Então, nós vamos visualizar que dentro do centro cirúrgico nós teremos instalações mínimas, água fria. Para quê? Lavar as mãos. Se nós analisarmos há 100 e pouco, 200 anos atrás, lá na época de Pasteur, um estudioso chamado Lister percebeu, quando ele passava água na mão e jogava uma solução com criolina na mão, as cirurgias que ele fazia dava menos infecção do que aqueles que não lavavam as mãos. E aí, de lá para cá, nós aprendemos a lavar as mãos e esse ano foi o momento na história que nós mais aprendemos a lavar as mãos. Eu digo que nós lavamos tanto as mãos esse ano que nós gastamos quase que um tanto bom de pele aí, né? Então, água fria, precisamos. Água quente, é até bom que tenha, mas não necessariamente. Vapor. Dentro dessas situações, oxigênio canalizado, óxido nitroso. O óxido nitroso, ele é um agente que vai potencializar os anestésicos gerais. Vácuo canalizado, ar comprimido medicinal, ar condicionado. Meu Deus. Outro dia nós fomos fazer uma cirurgia numa paciente que tinha Covid e não pôde ligar o ar. Vocês vão aprender hoje por que não utiliza o ar no Covid. E aí, nós saímos daquela sala assim, parece que tínhamos tomado um banho de suor. Sistema elétrico de emergência. Já pensou você acoplado um paciente num carro anestésico que acaba energia e o carro anestésico para? Dentro de 10 segundos, o sistema elétrico precisa ativar. Luzes, aparelhos de ventilação mecânica. A sinalização das instalações dos fluidos mecânicos, que são esses azuis aqui, ó. Oxigênio, óxido nítrico, vácuo e ar comprimido. Segue um padrão internacional na sinalização de cores. O que é isso que ele está falando? Que no mundo inteiro, aqui em Ares, lá nos Estados Unidos, nós temos esse padrão aqui sinalizado de cores, ó. Verde, oxigênio. Amarelo, ar medicinal. Azul, óxido nitroso. Cinza, vácuo. Geralmente vocês não visualizam essas mangueiras aqui não, dentro do centro cirúrgico. Vocês visualizam esses pontos aonde você vai conectar essas mangueiras. Você conecta essas mangueiras nesses pontos e ela leva até algum dispositivo. Vocês já observaram isso lá na sala de emergência. Todos os carrinhos são ligados nesses dois dispositivos aqui, ó. Verde e amarelo. Esse azul só existe dentro do centro cirúrgico, porque ele potencializa a anestesia geral por gases, por inalação. Existe anestesia geral venosa, e aí você não usa esse tipo de gás. Eles dizem que esse gás aqui é um gás hilariante, as pessoas ficam rindo à toa, eu nunca vi. E lá na emergência existe na parede um ponto de vácuo, aonde você vai ligar o seu aspirador. Então, isto é um padrão universal. Se você for e chegar lá nos Estados Unidos e quiser trabalhar lá o aspirador será cinza, o oxigênio verde, o ar comprimido medicinal amarelo e o óxido nitroso, que é o gás que potencializa a anestesia geral, cinza. Que nem o gás do Coringa. Vocês viram aí, né? Meu guri querendo dar aula aqui, ó. Dizendo que o Coringa usa esse gás hilariante. Então, quando nós falamos das estruturas,
Nós precisamos ter vestiários para ambos os sexos. Armários que atendam à demanda da unidade, ou seja, cada profissional do centro cirúrgico, você como enfermeiro, tem a responsabilidade de providenciar uma chave com um armáriozinho para eles. O vestiário, ele serve de barreira física de acesso ao centro cirúrgico. Até o vestiário, você entra com roupa comum. Do vestiário para dentro, você só passa depois que põe o propé e que está com uniformes privativos e de touca. Geralmente, existe uma meia parede, uma mureta, e você, ao passar por cima dessa mureta, você já vai calçar o seu propé. Por quê? É para você ter uma preocupação de preservar a estrutura do centro cirúrgico, não levando para dentro dela micro-organismos externos. Claro, já existem estudos que pontuam da seguinte forma: quando eu vou colocar o propé com a minha mão, eu contamino a minha mão e eu posso contaminar o centro cirúrgico. Tanto que existe já aparelhos modernos, calçadores de propé. Então, existe uma máquina que abre o propé, você só enfia o pé e já sai calçado. Então, buscar por esses aparatos tecnológicos também é uma das suas funções. Sala de recepção e transferência de paciente. Isso aqui geralmente não existe dentro de Linhares. Não existe essa sala de recepção ao paciente. Mas seria legal se existisse. Por quê? Porque o paciente ele se familiarizaria com alguém do local, orientando a ele o que ele vai encontrar dentro do centro cirúrgico. Que é um local exatamente desconhecido para ele. E tudo que é desconhecido gera medo. Então, seria uma sala para você recepcionar, para você tranquilizar, para você orientar. Eu não vejo isso. Geralmente, a gente faz essa etapa de recepção do paciente já dentro da sala cirúrgica. Secretaria, tarefas administrativas. Existe um posto um posto secretariado, onde todos os documentos que são utilizados dentro do centro cirúrgico estão nesse posto. E existe alguém para organizar. Para que vocês entendam, vamos pensar que um paciente vai entrar numa cirurgia para retirar um pedaço do fígado para mandar para uma biópsia. Então, ele vai sair do centro cirúrgico com a prescrição médica, com a ficha de anestesia, com a ficha de sala, o que usou em sala, com a ficha de sistematização da assistência de enfermagem durante todo o período perioperatório. Ele vai sair com uma ficha de material de órtese e prótese, materiais especiais, que usou na cirurgia dele. E ele ainda sairá com a ficha de pedido de exames e pedido de histopatológico. Então, existe uma secretária de posto dentro do centro cirúrgico que ela organiza este setor, e esta secretária ela é responsável também pelo agendamento cirúrgico. Então, quem é essa pessoa para você? É uma pessoa que você precisa instruir muito bem, porque ela vai ser a sua mão direita dentro do centro cirúrgico. Ela precisa pensar igual a você, ela precisa... Claro que ela não vai pensar igual a você, né? Mas você tem que fazer ela parecer muito contigo na tomada de decisões. Quando se pontua sobre corredores, os corredores eles precisam ter uma largura mínima de 2 metros, porque de repente você precisa correr com a maca, com o paciente. E uma coisa que eu achei legal nesses últimos meses é que, com a situação do Covid, sumiram. Todos os armários que ficavam no corredor do centro cirúrgico sumiram. E existe uma sala de guardas de equipamentos, porque os corredores precisam estar livres. Um exemplo, a distância da sala 1 para a sala 5 é muito grande, dá uns 40 passos, a Juliana fica andando sempre, para lá e para cá.
Pensa que se um paciente parar na sala 5, eu preciso correr lá na sala 1 para pegar o desfibrilador externo automático. Ah, não podia ter um em cada sala? Não, só tem um por setor. Então, imagine eu correndo, vencendo todas as barreiras de macas, armários, equipamentos que estariam no corredor. Então, o corredor precisa ser um setor livre. O corredor é tão importante, para que vocês entendam, que existem funcionários escalados no corredor. E esses funcionários escalados no corredor é algo legal, porque você, como enfermeiro, você precisa rodar a sua sala cirúrgica rápido. Então, quando uma equipe acabou a cirurgia, essa equipe ainda tem todas as papeladas das folhas para fazer. Se eu for esperar essa equipe fazer as folhas para entrar outra cirurgia, eu perco muito tempo. E lá no final do dia, eu perdi 2 horas de sala. Então, quando uma equipe sai, o ideal é a equipe do corredor entrar e assumir a sala. Ganha-se muito tempo com isso. E aí, os funcionários do corredor atendem a campainha da porta, atende uma solicitação de uma sala. Por exemplo, muitas das vezes, existem cirurgias contaminadas, em que o circulante da sala não pode ficar saindo da sala para o corredor, porque ele leva a contaminação para outras salas. Então, o que acontece? O funcionário do corredor pega as coisas para esse funcionário da sala. Então, o corredor hoje virou uma estrutura moderna, virou mais um setor dentro do centro cirúrgico. Área de escovação. Todo centro cirúrgico precisa ter um lavabo. Um lavabo nada mais é do que uma pia grandona de metal para você esfregar suas mãos. Entendo que a primeira escovação do dia, escovação cirúrgica, ela precisa demorar 10 minutos. As outras subsequentes, você não precisa demorar tanto. Mas, essa área de escovação, o certo seria que ela possuísse torneiras que facilmente você consiga abrir sem ter que manusear com as mãos. Algumas dessas torneiras são tão modernas que você aperta o pé, passa um sensor, o pé num sensor e ela dispensa a água. Outras, só de você aproximar, ela já está jorrando água. Mas quando se fala dessa área de escovação, a gente respeita algumas dimensões estabelecidas pelas RDC 306 e 50. Quando eu tenho apenas uma torneira, ela deve ter dimensões, o lavabo, de 50 centímetros de largura por 1 metro de comprimento e 50 centímetros de profundidade. E aí eu acrescento 50 centímetros de comprimento por torneira. Então, se eu tenho 3 torneiras, eu vou ter basicamente 1,5 metro a 2 metros aí de espaço para permitir escovação mais do que uma pessoa. Sala de cirurgias. Quem passar comigo pelas cirurgias, visualizará que existem vários tipos de tamanho de cirurgias. Quanto mais complexo a cirurgia, maior tem que ser o tamanho da sala. Então, a gente fala que cirurgias de grande porte são as cirurgias mais complexas. Neurológicas, cirurgias ortopédicas, cirurgias cardíacas. Então, a gente precisa ter salas grandes. Isso aqui é uma máquina extracorpórea. Isso aqui é o coração de um paciente que está passando por intervenção cardíaca. Isso aqui são aparelhos que a gente faz raio-x na hora da cirurgia e aparece naquela televisãozinha que vocês estão vendo lá. Ó. São intensificadores de imagem. Então, nós precisamos ter salas grandes para manusear os equipamentos que necessitam em cirurgias de grandes portes. O que seria uma cirurgia de pequeno porte? Cirurgias oftálmicas. Você usa apenas uma mesa pequena e o cirurgião fica na cabeceira do paciente. A otorrino também. A de médio porte já são cesarianas, entre outras cirurgias. Grande porte ortopédicas. Por exemplo, a gente entra em cirurgias ortopédicas e usa 15 caixas de instrumentais. Muitas caixas. A mesa da cirurgia cardíaca tem mais ou menos 400 pinças.
Estou brincando, mas deve ter umas 200, tá? São muitas pinças, então a gente precisa de muitas mesas, que precisamos de muito espaço. Então, onde guardar todos esses equipamentos? Dentro do centro cirúrgico? Não. A gente precisa ter uma sala de apoio, onde fica todos esses equipamentos, fica os armários, que são torres de vídeo para videocirurgias. Deixa eu ver se eu acho aqui uma torre de vídeo para vocês. Vocês vão visualizar lá. Vocês vão visualizar dentro das salas cirúrgicas essas torres que eu estou falando para vocês. Ó, esse aqui é uma torre de vídeo, ó, arcaica, antiga. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa mais moderna para vocês aí. Vamos botar essa aqui, ó. Ó, nós temos uma torre de vídeo e a equipe cirúrgica aqui, ó. Legal essa imagem. Nós aqui estamos visualizando uma cirurgia, pelo meu analisar, uma cirurgia de redução de estômago. Por que eu estou falando isso? Porque aqui nós temos um clipe na mão desse cirurgião. Nós temos 4 pessoas nessa cirurgia, ó. Um manuseando esse clipe, esses 2 aqui, este e o lá de trás fazendo nada, né? Essa estrutura que vocês estão vendo aqui, ó, é uma câmera. Perdão, é uma ótica. Nessa ótica acopla uma câmera e um cabo de luz. A câmera está aqui e o cabo de luz nessa torre de vídeo também. As duas gerando essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó. Essa pinça que vocês estão vendo aqui, ó, é que está na mão desse outro cirurgião aqui, ó. Então nós estamos vendo aqui uma cirurgia de redução de estômago. Se você observar que existe um filtro, ó, bacteriológico, virológico. Por que existe esse filtro? Porque este aparelho aqui ele está ligado em um cilindro aqui para trás. E este cilindro joga um ar, um gás chamado gás de CO2, para dentro do abdômen do paciente, para hiperinsuflar o abdômen do paciente. Porque todos os órgãos estão intimamente ligados, encostados no outro. Não tem esse espaço que vocês estão vendo aí. Quando eu insuflo, abre-se um espaço que não existia. E aí a cirurgia pode ser realizada. Tinha uma outra foto aqui dos equipamentos propriamente dito. Aqui dá para ver. Nós temos a televisão que está no alto desse armário. Aqui nós temos a câmera, que sai um cabo daqui e liga lá naquela ótica que eu falei para vocês. Fonte de luz. Aqui nós temos um sistema de eletrocauterização. Aqui nós temos o sistema de bomba. E eu acho que isso aqui é uma impressora. Mas isso aqui é modernidade, tá, gente? Mas vocês verão isso dentro do centro cirúrgico. Onde fica guardada essas torres de vídeo? Sala de apoio. Então, todo centro cirúrgico precisa ter uma sala de apoio. Dentro do centro cirúrgico existe uma sala que nós chamamos de farmácia satélite. Imagine vocês terem que andar 2 andares para cima, 2 para baixo para ir até a farmácia. Então, existe uma farmácia dentro do centro cirúrgico. Alguns centros cirúrgicos possuem uma sala de indução anestésica, que não é a sala cirúrgica, mas é uma sala onde, por exemplo, o anestesista já vai dar uma sedada no paciente. O paciente é muito nervoso, muito ansioso, você já dá uma tranquilizada nele com algumas medicações. Bem, eu não vou falar sobre todos esses departamentos, não.
Mas eu vou pontuar isso aqui, ó. Área para prescrição médica. Prontuário eletrônico. Isso aqui, ao mesmo tempo que é muito bom, você ter um prontuário eletrônico onde suas prescrições são todas digitadas, ao mesmo tempo tem uma história triste. O prontuário eletrônico é muito bom porque existem cirurgiões que não sabem escrever. Como assim não sabe escrever? Certa vez, eu cheguei para um cirurgião que havia prescrito uma medicação e falei para ele assim, doutor, eu não estou conseguindo ler a sua letra. Tem como você ler para mim? A resposta dele foi o seguinte, Marcelo, já tem tempo que eu prescrevi essa medicação. Você acha que eu vou lembrar? Mas é porque a letra era muito horrível e nem ele mesmo reconheceu. Então, quando a gente tem o prontuário eletrônico, nós não teremos mais essa problemática. Mas existe um anestesiologista que ele me conta uma história de uma certa cidade onde o cirurgião foi e não analisou o que ele estava prescrevendo. Então, ele queria prescrever atropina. E, de repente, ele prescreveu atracúrio. Ele colocou ATR e deu um Enter. Entrou atracúrio. O paciente foi para o quarto e aí a farmácia liberou essa medicação. Entenda que o atracúrio só pode ser liberada para centro cirúrgico, para CTI. Por quê? Porque o atracúrio ele é uma medicação despolarizante das placas neuromotoras. Ou seja, ele impede com que o paciente tenha contração muscular. Então, quando você faz o atracúrio, o paciente fica relaxado. Isso é uma droga para intubação ou para manter o paciente intubado. Então, o paciente foi para a clínica cirúrgica, a farmácia liberou, o técnico de enfermagem olhou, aprazou o horário, fez uma medicação que ele não tinha conhecimento. Por isso, vai aí o primeiro conselho. Toda vez que você pegar uma medicação diferente na tua mão, você nunca administrou e você não conhece, não é Buscopan, não é dipirona, não é hidrocortisona, não é tramal, isso tudo eu faço na medicação externa todos os dias, mas é atracúrio. Como é que eu vou fazer isso em alguém se eu não sei para que serve? E aí o técnico de enfermagem desse referido hospital administrou. O que aconteceu? O paciente teve completamente a instalação de um relaxamento muscular, paralisou toda a sua musculatura, ele não conseguiu mais movimentar o diafragma, então ele não conseguiu respirar e o paciente estava consciente, ou seja, ele está acordado, ele está vendo tudo o que está acontecendo, ele não consegue mexer nenhum dedinho. Ele veio a óbito sabendo que ia morrer porque não estava conseguindo respirar. Então é uma história triste, mesmo sendo um avanço tecnológico, a instalação de prontuário eletrônico, isso não suprime a necessidade de atenção do médico na hora de prescrever, da busca de informação por quem vai administrar a medicação. Isso é uma orientação que vocês têm que dar para a equipe de vocês. Não façam nada que vocês nunca fizeram sem antes buscar saber para que serve. E também no centro cirúrgico nós temos a sala de recuperação pós-anestésica. Nós falaremos na nossa terceira etapa. Então nós abordamos CME, abordaremos centro cirúrgico e ainda abordaremos sala de recuperação pós-anestésica. Toda pós-graduação em centro cirúrgico envolve esses 3 setores. Você não faz apenas uma pós em centro cirúrgico, você faz em CME, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica. E é claro que a RDC também deixou traçado um plano de fuga, quando tudo está dando complicado dentro do centro cirúrgico, por onde você vai fugir, né? Casos de incêndio, tem que ter determinado a rota de fuga.
E aí, quando a gente fala de centro cirúrgico, fala de setores, fala de salas propriamente dito, o acabamento dessa sala ela precisa ser assim muito bem feito. Por quê? O centro cirúrgico é algo que a gente vai lavar rotineiramente. Então, quando se pensa no acabamento dessa sala, ela precisa ter um tipo de revestimento, de pintura, que permite você esfregar, passar substâncias químicas para fazer um processo de desinfecção. Imagine alguém entrando na sala cirúrgica e ele tem Covid. Acabou a cirurgia do indivíduo, aquela sala vai precisar esfregar todas as paredes, o teto, todos os instrumentos e vai usar produto químico pesado. Da mesma forma, eu não posso ter uma sala que tenha paredes trincadas, porque se eu tenho paredes trincadas, eu tenho locais de acúmulo de micro-organismos. Então, a gente fala que as paredes do centro cirúrgico precisam ter superfícies monolíticas, lisinhas, super lisas, bem acabadas. Se você for revestir de cerâmica, ela não pode ter índice de absorção de água maior do que 4%. E os rejuntos têm que ser epóxi, para evitar o acúmulo de líquido. Sabe por quê? Se ela absorve a água, acontece a possibilidade de crescimento bacteriano. Então, nós precisamos ter uma parede muito bem pintada, à base de epóxi, e o ideal é que nós não tenhamos tubulações aparentes. Eu mostrei o último slide aqui para vocês. Existem alguns centros cirúrgicos que eu não tenho esses pontos de saída apenas aqui. Existe centro cirúrgico em que as conexões dos tubos estão do lado de fora da parede. Se eu não me engano, lá na sala de emergência do HGL, existem os canos do lado de fora da parede. É que tem tempo que eu não vou lá. Então, o ideal é que as tubulações sejam internas. Por quê? Acúmulo de sujeira. Quando nós falamos em pisos, os pisos ideais são esses aqui, ó. Esses pisos são pisos emborrachados, eles não são inflamáveis, eles não propagam o incêndio, eles possuem carga eletrostática, ou seja, nós temos vários equipamentos eletrônicos aqui. Se algum deles dissipar choque dentro dessa sala, ele será absorvido e eliminado por esse tipo de piso. Então, isso aí é o mais moderno que nós temos. São pisos emborrachados, são resistentes a ranhuras, a água não encharca eles. Então, isso aqui é o mais moderno possível. Por que a possibilidade deles não ter carga eletrostática? Porque você tem um carro anestésico ofertando uma anestesia geral, onde há dissipação de gases altamente inflamáveis. E esses gases, geralmente, eles acumulam aqui embaixo, no chão. Então, se você tem uma faísca elétrica que não é absorvida pelo piso, pode pegar incêndio no centro cirúrgico, caso esteja havendo algum vazamento. E esses pisos, eles minimizam esses eventos. Parede, quando a gente fala das paredes, a parede ela tem que ter um encontro harmônico com o piso. Eu não posso ter quinas igual vocês estão vendo aqui. Ó. A literatura pontua que tem que ter cantos arredondados para não acumular sujidades. E o interessante é que quando você fica preso dentro do centro cirúrgico, eu vou dar um exemplo aqui de uma equipe de cirurgia plástica. O cara está todo dia dentro do centro cirúrgico. Ele já deu várias ideias.
Claro que nunca foi à frente, mas seria interessante. Tipo assim, poxa, podia pintar um cenário de paisagem nessa parede, porque a parede é só branca. E a sala lá não tem assim janela. Eu digo assim, não tem nenhuma janela. Claro que a janela não vai dar acesso para fora, mas não tem nenhum desenho de uma janela. Então, na hora que você olha para dentro dessa sala, você se sente preso. Para quem é claustrofóbico, é sinistro. Então, se eu fosse construir um centro cirúrgico para mim, ele não seria apenas de uma cor neutra. Não, seria não. Eu traria uma paisagem, eu traria alguma coisa que desse uma sensação de mais tranquilidade. Houve até um projeto de climatização da sala de recuperação pós-anestésica. Porque quando o paciente está acordando da anestesia, o que ele olha para frente dele são paredes brancas e aqueles barulhos de monitores. Então, um dia houve um projeto de climatização onde a gente estava querendo colocar tipo uma paisagem com a cachoeira assim na parede e um sonzinho de uma água caindo numa cachoeira bem suavezinho para a pessoa acordar assim num clima melhor. Só que também não foi para frente. Então, quando a gente pontua parede, a literatura traz que ela precisa ser de cores neutras, suaves e foscas para não emitir reflexos luminosos ao paciente. E ela precisa ter essas orientações aí de que quando ela tem um encontro com o chão, os seus cantos precisam ser arredondados. Nós temos... Professor, Oi. só uma perguntinha. Todo paciente que sai da cirurgia vai para a sala de RPA ou depende? Depende, Laura. Depende da seguinte situação. A maioria dos pacientes vão para a sala de recuperação anestésica, dentro do centro cirúrgico. Mas se você pensar em cirurgias de grande porte, como a cirurgia cardíaca, a recuperação pós-anestésica é feita lá na unidade semi-intensiva coronariana ou na UTI coronariana. E muitas das vezes a anestesia ela é mantida por mais 24 horas. Ou seja, o pós-operatório imediato desse paciente vai ser dentro da unidade coronariana e ele ainda será mantido sob anestesia por mais um período. Então, geralmente, cirurgias que precisam de um CTI, ela não faz a sua recuperação dentro do centro cirúrgico, já vai direto. Então, depende de cada cirurgia para saber quanto tempo que ele fica nessa sala, né? Ou não Sim, também? sim. Nós vamos estudar ainda nas nossas aulas quando é que o nosso paciente vai ter alta da sala de recuperação pós-anestésica. Quando ele tiver pontuação adequada na escala de Aldrich-Krolik. E aí eu já vou lançar um desafio para vocês. Ó. A turma que estará comigo daqui 15 dias já vai afiado nisso aí. Ó. O que é a escala de Aldrich-Krolik? A escala de Aldrich-Krolik, ela avalia 5 parâmetros. 5 parâmetros. Ela vai avaliar pressão, coloração, saturação, que está junto com coloração, nível de consciência e atividade do tônus muscular. Pensando no paciente que tomou raquianestesia, logo que ele tomou raquianestesia, ele não tem movimentação dos membros inferiores. Então, ele só está movimentando os braços. Então, ele tem um ponto. Se o cara tomou anestesia geral, ele não mexe nem braço nem perna. Então, não tem nada de ponto. Aí, pensando ainda no rapaz que tomou a raquianestesia vai passando. Então, dentro dessa sala de recuperação pós-anestésica, ele já chegou mexendo os braços e as pernas não. Mas quando a hack vai passando, ele passa a mexer as pernas. Aí ele tem 2 pontos. Cada parâmetro vale 2 pontos, totalizando 10. Se o paciente tem de 9 a 10 pontos avaliando esses parâmetros, ele pode ter alta da sala de recuperação pós-anestésica.
Mas entenda o seguinte, quando ele chega na sala de recuperação pós-anestésica, ele é avaliado o ABC da emergência. O que é o ABC da emergência? A abertura das vias aéreas, A. O C, o B, permeabilidade das vias aéreas, ele está com as vias aéreas abertas e está respirando. C, circulação. Então, na hora que chega é olhado esses padrões, na primeira hora, de 15 em 15 minutos, os padrões são reavaliados. Se tiver estável, a partir da segunda hora, de meia em meia hora, até os reflexos protetores dele estar restabelecido. E aí, nós analisamos o seguinte, geralmente ele fica numa sala de recuperação pós-anestésica 1 hora e pouquinho. É o tempo suficiente para ele ter um restabelecimento dos seus reflexos protetores. O que são reflexos protetores? Movimentação dos membros inferiores. Opa, ele já está com o sistema vascular restabelecido. A raquianestesia não está mais causando vasodilatação nos membros inferiores. A pré-carga dele está garantida, porque o tônus vascular foi restabelecido. Tônus vascular, reflexo protetor. Ótimo, meu paciente está tossindo, sozinho. Então, se ele está tossindo, ele consegue tossir, reflexo protetor contra um engasgo, contra a broncoaspiração. Quando ele está com os seus sinais adequados, seus reflexos protetores restabelecidos, alta da minha sala de recuperação pós-anestésica. Mas a gente vai entrar nesses detalhes ainda, tá? Eu só estou dando a pincelada aqui porque a Laura, ela me fez essa pergunta. Quando nós analisamos a estrutura teto do centro cirúrgico, ele precisa ser assim, ó, lisinho, sem buracos, sem efeitos. Por quê? Passível de limpeza. A gente vai esfregar o teto com soluções químicas. E aí, esse teto, a literatura traz ele como um piso técnico, como se fosse de laje. Aqui em cima eu consigo dar manutenção, por exemplo, nos fios elétricos. Ó, fio elétrico dos focos. Então, esses buracos aqui contraindicam o que nós chamamos de um teto adequado para um centro cirúrgico. Essas lâmpadas aqui, elas precisam ser blindadas. Existe um vidro aqui, ó, para evitar acúmulo de sujeira. Portas, nunca de vai e vem. Quando a porta vai e vem, ela altera o fluxo de ar. E isso pode fazer com que entre e saia ar contaminados. Então, as portas têm que ser assim, abre e fecha. Isso aqui é o mais moderno em relação às portas. E nós vamos visualizar que as portas precisam ter uma largura que passe uma cama bem largas. O ideal é que tenha bate-macas para você não deteriorar as portas. Querendo ou não, às vezes a gente acaba tendo esbarrão com maca e essa porta aqui, por exemplo, ela está assim bem acabadinha. Isso aqui é moderno. Nem sei se o novo hospital vai ter. Mas onde eu quero chegar aqui quando a gente pontua de janela? Eu já falei de um cirurgião plástico que ele se sente muito incomodado porque a sala dele não tem nenhum desenho de janela, você não vê a cor do sol, você não vê nada, você não sabe se é dia ou se é noite quando você está dentro dessa sala. Então isso é muito angustiante. Várias vezes, trabalhar em setor fechado é assim mesmo. Várias vezes a gente saía, entrava no hospital às 7 horas da manhã, e ia até ir umas 8 horas da noite, e você não via o sol, você não via o dia entardecer, e quando você colocava o pé fora do centro cirúrgico, já era noite. É um sentimento muito ruim. Claro, não ter janela nenhuma é horrível, mas ter janelas demais também não é bom. Um exemplo, a sala cirúrgica do HGL, se você pensar que elas são as salas mais amplas de Linhares,
elas possuem uma lateral da sala, mais ou menos 7 metros de largura, por o vidro. Então, você olha o mundo lá fora através dessas janelas. É muito mais confortável. Mas o mundo lá de fora vê a gente dentro do centro cirúrgico. Por exemplo, tem um prédio de frente para o centro cirúrgico. Se alguém quiser assistir uma cirurgia, vai assistir. Porque estes vidros, eles não possuem essa modernidade que vocês estão vendo aqui, ó. Persianas internas. Persiana, todo mundo sabe que acumula muitas sujidades. Só que essa ela tem, ó, ela é blindada, ela tem vidro dos dois lados. E todo o acionamento para fechar ou abrir, ele é elétrico. Então, isso aqui eu digo que é um sonho de consumo para um centro cirúrgico. Você consegue manter a privacidade do paciente, para que vocês entendam. Muitas das vezes, lá no HGL, a gente tinha que pedir para os acompanhantes dos pacientes que subiam aquelas escadas externas e ficava de frente para a janela da sala cirúrgica, pedir para eles se retirarem. Então, a gente precisa analisar privacidade e o ciclo circadiano. Para quem não sabe o ciclo circadiano, a gente analisar o momento que é dia, o momento que é noite. E essas persianas aí, elas permitiriam essas situações. Professor, Oi? eu acho que, se eu não me engano, naquela janela do centro cirúrgico do HGL, eles colocaram aquele insufilme escuro, que não dá para ver de fora para dentro, só de dentro para fora. Olha, tem basicamente 3 anos que eu não entro no centro cirúrgico de lá. Na minha época, a gente via era tudo. Então, de dentro para fora dá para ver, de fora para dentro não dá, não. Não mais, né? Não. Ah, legal. Mas o ruim também de ter esse monte de janela é que dava 3 horas da tarde e a gente não aguentava mais de calor dentro da sala. Os ar-condicionados eram muito antigos e o sol invadia a sala. Meu Deus, era muito quente. Quando a gente pontua salas cirúrgicas, a gente tem uma preocupação. Iluminação. Por que nós precisamos nos preocupar com isso daqui? Porque se a gente não tiver uma iluminação adequada, como rege a literatura, a gente não vai conseguir observar as características de coloração de um paciente. Então, sala de centro cirúrgico e RPA, eu preciso ter uma boa iluminação. Imagine um paciente que saiu de uma cirurgia complicada, uma cirurgia que teve muitas intercorrências hemodinâmicas, e o paciente chega na sala de recuperação pós-anestésica, que é uma sala meio escura, e você não consegue avaliar a coloração do paciente, e você não percebe que ele está ficando cianótico. Então, por isso que a iluminação ela é importante. É importante porque nós precisamos avaliar realmente a coloração do paciente. A coloração do paciente, ela nos sugere complicação hemodinâmica. Então, a iluminação é importante. E as tomadas também. Por que as tomadas são importantes? Eu não posso ter tomadas igual às nossas casas, de 40 centímetros de altura. Porque as salas do centro cirúrgico trabalham com muito gases voláteis. Então, o correto é que as tomadas sejam em 1,5 metro de altura, evitando, por exemplo, o dispersar de uma faísca e a combustão de gases inflamáveis. E o foco? O foco é incrível. Eu já bati muita cabeça nessa estrutura aqui. Ó. Isso aqui é o peso do foco para manter ele na posição onde a gente quer que mantenha. E na hora que você menos espera, você está batendo a cabeça aqui. Aqui nós temos aquelas lâmpadas de farol de Fusca, e são lâmpadas amareladas e parecem uma sauna. Isso aqui esquenta, essas lâmpadas são muito quentes. E esse teto está fora de padrão, tá? Essa lâmpada aqui ela não é blindada. Essa sala já foi reformada, foi colocada um foco desse aqui. Para que vocês entendam, aqui dentro a gente tem uma lâmpada de LED, uma lâmpada apenas.
Essa lâmpada ela acende e reflete num espelho que tem aqui e volta o seu foco de luz para dentro. Quando o seu foco de luz volta para dentro, ela reflete em 108 mil microlentes. E aí, ela gera 4 focos de luz. O interessante é que você fica debaixo desse foco, ou seja, você fica entre ele e o paciente e não gera penumbra. Por que não é penumbra? Penumbra é sombra. Você fica debaixo desse foco, na frente do paciente, o foco fica atrás de você e você consegue não impedir que a luz chegue ao paciente. Este foco, por ser LED, ele não esquenta, ele possui regulagem de intensidade, ele fica mais intenso e menos intenso para não doer muitas vistas, e ele ainda existe um botão seletor que as lâmpadas geram a iluminação verde para cirurgias endovasculares. Então isso aqui é modernidade, isso aqui já não existe mais, graças a Deus. Hoje nós temos dentro do nosso centro cirúrgico este foco e este que também é de LED. Então são focos modernos, focos que não esquentam. Aí qual a importância de não esquentar? É porque a equipe cirúrgica, ela fica aqui ao lado da mesa, debaixo desse foco. Esquenta muito. E aí, o que se faz? Coloca-se o ar-condicionado na temperatura mínima para dar condições cirúrgicas para a equipe cirúrgica. E o paciente fica com hipotermia. Então, quando você tem focos modernos, a temperatura do ar-condicionado não é tão baixa, o que você vai proporcionar maior segurança para o seu paciente. Porque hipotermia é ruim para o seu paciente. Segundo ponto de pesquisa para daqui a 15 dias, os alunos que estarão comigo no centro cirúrgico. A primeira, escala de Aldrich-Crowley. A segunda, pesquisa aí alguma coisa sobre hipotermia. Eu já tenho 2 perguntas para fazer para vocês. Mas, claro, eu não vou colocar o ar-condicionado a 17 graus, mas eu preciso manter a minha sala cirúrgica gelada. Por quê? Porque se eu vou fazer uma cirurgia no meu paciente, a sala precisa estar gelada porque o frio é bacteriostático. O frio inibe o crescimento bacteriano. Mas o ar-condicionado, eu preciso ter uma preocupação com ele. Porque se eu não tiver um ar circulando aqui em um fluxo unidirecional, o que é um fluxo unidirecional? O ar-condicionado geralmente está aqui no alto e lá na porta do centro cirúrgico existe uma saída do ar. Então o ar vem daqui, sai aqui. Vem daqui, sai aqui. Se eu não tenho a organização do ar, o ar fica circulando dentro da sala cirúrgica. Qual é a situação ruim para isso? É porque o ar-condicionado pode depositar até 60 mil micro-organismos no campo operatório por hora. Isso é muito micro-organismo. Então, o ar-condicionado pode afetar a sua cirurgia. Um certo enfermeiro de uma certa CCH, de uma certa cidade, foi acionado, porque algumas cirurgias estavam infectando. Todo paciente estava tendo deiscências de borda. A incisão cirúrgica estava abrindo. Aí ela teve uma brilhante ideia de coletar um swab do ar-condicionado da UTI. E foi isolado nesse ar-condicionado o agente causal das deiscências de bordas. Ou seja, o ar-condicionado estava jogando bactéria no paciente. E aí, existe uma manutenção periódica e existe a utilização de filtros de alta eficiência para partículas. Filtros bacteriológicos, virológicos, que os nossos ar-condicionados precisam ter essa troca periódica de filtros. Se não tiver essa manutenção, riscos para o seu paciente. Então, nós estamos pontuando aqui
estruturas. Hoje a nossa aula vai falar de estruturas e como que as estruturas podem ou não expor o nosso paciente a risco ou como elas podem ou não assegurar maior qualidade na assistência. Entendam que o nosso paciente na sala operatória, a gente precisa trabalhar com ar bem geladinho para agir como função bacteriostática. Já na sala de RPA, eu vou recuperar a temperatura do meu paciente. A hipotermia, ela é muito ruim. Se você analisar uma sala de centro cirúrgico, ela é fria. As soluções que a gente utiliza para fazer a antisepsia do nosso paciente é gelada. Então, em todo momento, nós vamos tentar aquecer o nosso paciente. De que forma? Cobertores, não deixando áreas que não precisam expostas. Toda hora nós vamos lá no micro-ondas pegar um sorinho quente para infundir no nosso paciente. Eu pedi para minha aluna assim, sai da sala, vai lá no corredor, pega um soro aquecido no micro-ondas. Aí ela pensou, micro-ondas no centro cirúrgico? O micro-ondas no centro cirúrgico nada mais é para aquecer o soro que a gente vai funcionar o nosso paciente. Isso é agir de forma proativa. Se o meu paciente ele é amplamente exposto a cenários de hipotermia, logo eu vou trabalhar um contexto para evitar hipotermia. Soro aquecido na sala, o paciente chegou na RPA, são 2 cobertores. Então, na sala cirúrgica, fria pela função bacteriostática. Na RPA, mais aquecidinho para restabelecer a temperatura central do nosso paciente. Temperatura central do nosso paciente fisiológica acima de 36,5. Quando eu tenho abaixo de 36, eu já tenho um cenário de hipotermia instalado no nosso paciente. Aqui nós temos equipamentos físicos fixos. Equipamentos fixos na sala. Na sala, eu não vou ficar tirando o foco e colocando foco, ele é fixo. Os meus pontos de saída de gases, fixo. Negatoscópio, fixo. Então, tudo isso fica dentro da sala fixo. E existem os móveis dentro da sala. Geralmente, são exclusivos das salas, mas eles a gente pode tirar da sala. Toda semana eu tiro isso aqui da minha sala, porque minha sala é pequena, não cabe eu e esses hamper aí, ó. Então eu tiro para ter mais espaço para cirurgia. Isso é um carro anestésico. Isso quando nós pontuarmos sobre a anestesia, nós falaremos sobre ele. Ó, isso aqui é um sistema de filtragem com cal sodada. Isso aqui é um ventilador, o fole do ventilador. Isso aqui são vaporizadores de gases. Isso aqui eu saio por aqui oxigênio, nitrogênio. Isso aqui é o meu monitor e o meu ventilador mecânico. Vocês vão ver isso tudo de pertinho, tá? E a equipe cirúrgica. Quando nós pontuamos a equipe cirúrgica, eu sozinho não sou a equipe cirúrgica. Toda essa galera aqui, ó, toda essa galera aqui, e eu digo mais aqui, ó. Tem mais outros profissionais. Mas, gente, não existe cirurgia se não houver o cirurgião, se não houver o enfermeiro, se não houver os técnicos de enfermagem. Entre eles, circulante e instrumentador. Não existe anestesia se não houver o cirurgião para trazer o paciente. E não existe centro cirúrgico se não tiver uma equipe bem fundamentada em conhecimento. Então, você, no centro cirúrgico, você vai ser um mediador. Fala de uma enfermeira de um centro cirúrgico. Fazer acontecer uma cesárea neste lugar, realizar um milagre. Ora, o anestesista não pode anestesiar, ora, o obstetra não pode vir, ora, o anestesista vem e o obstetra vem e o pediatra não está presente.
e hora não tem sala. Então, quando tudo isso acontece, foi porque você mediou de uma forma eficaz. Então, equipe cirúrgica, é isso que a gente visualiza todo dia. E, exemplo, para a galerinha aqui, ó, departamento de limpeza. Pra vocês terem ideia, ontem eu estava na cirurgia. Ontem foi quinta? Não, hoje é quinta. Estão vendo, né, que o dia está puxado para mim. Ontem eu estava na cirurgia lá no hospital. E eu vi que a menina da limpeza ela estava assim meio sobrecarregada. Como sempre, a minha conduta dentro do centro cirúrgico é igual para todo mundo. Eu não sou funcionário do hospital, mas eu estou sempre ajudando os técnicos do hospital quando me pedem ajuda. Eu não sou funcionário do hospital, mas eu estou sempre me oferecendo quando estou lá para os enfermeiros do setor. Deixa que eu sondo, já que você está apertado aí, eu vou lá sondar. Aconteceu isso há poucos dias atrás. A enfermeira estava auxiliando o anestesista num evento complicado. A cesariana precisava sondar para poder anestesiar. Eu falei assim, fulana, pode deixar que eu vou lá e sondo. Ora, eu estou ajudando o anestesista, ora ajudo o cirurgião, ora eu ajudo o departamento de limpeza. Por que não? Isso nunca vai me diminuir eu fazer coisas que não são as minhas funções. Às vezes eu cato as roupas do chão, o chão que eu próprio sujo como instrumentador. Para vocês terem ideia, eu entro muito em cirurgias que molha completamente o chão. Então, eu já cato os meus panos secando o chão, eu já dou aquela limpada na sala para agilizar o processo de giro de sala. Então, eu também vejo o pessoal do departamento de limpeza aí como integrante, equipe 5 segundos. A gente até brinca, não, a 5 segundos eu quero a sala de volta. E as bichinhas dão gás, são o pessoal que compõe a equipe cirúrgica. E no mais, um abraço para vocês. Fica aí saudades de um tempo antigo, ó. Pena que não encolhe de novo. Deixa eu parar a gravação aqui.